Meus caros colegas, mais do que isso, meus queridos amigos, eu quero pedir a sua licença para me apresentar. Eu sou Jaime Muraovski. Sou um pediatra geral, convicto e atuante há quase 3/4 de século. Fui professor titular de pediatria em Santos, na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, por 40 anos. E sou autor do livro Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento, que é um livro útil para os colegas mais jovens, especialmente aqueles que estão no início de suas carreiras. Também sou autor do livro Pediatria, Urgências mais Emergências, que é útil nos serviços de pronto-socorro, e da básica Cartilha da Amamentação, e ainda além disso, de um veículo de atualização permanente, que é o Pediatra In. Eu gostaria, e peço sua licença, para começar a minha palestra contando um pouco da minha história, um pouco da minha origem e, portanto, um pouco da minha genética. Meus pais eram judeus pobres, vindos da Bessarábia. Havia uma diferença nítida entre eles. Minha mãe era intelectual da família. Mesmo sendo pobre, mulher, judia, ela conseguiu algo inusitado para a época. Ela se formou em farmácia, em Odessa, que era a cidade universitária da Rússia. Mas ela nunca exerceu essa profissão, porque ela imigrou para o Brasil e, na época, não havia possibilidade de legalizar o seu diploma. Por sua vez, meu pai tinha uma formação muito mais simples. Ele teve uma educação primária. Como profissão, ele era um mascate, quer dizer, era ambulante, mas depois evoluiu para um comerciante do bairro. E assim conseguiu sustentar nossa família e, mais do que isso, me apoiar nos meus estudos e na minha formação. Como mencionei já, meus pais eram judeus pobres, que migraram da Bessarábia para o Brasil em 1929, antes de 1930. A Bessarábia ficava entre Rússia e Romênia, e hoje é um país independente, e se chama Moldávia. Então, Bessarábia hoje é Moldávia. O motivo da imigração dos meus pais foi fugir da miséria, rumo a um país promissor que era o Brasil, particularmente a cidade de São Paulo. O trabalho duro e dedicado prometia um futuro melhor. Meus pais tiveram 2 filhos, eu, o primogênito, e 4 anos depois, meu irmão Jacó. Quando eu tinha um pouco menos de 2 anos, um pouquinho menos de 2 anos, meu pai foi diagnosticado com tuberculose. Na época, o tratamento era o antibiótico streptomicina, aplicado em injeção intramuscular diária, quer dizer, todo dia uma injeção durante 2 anos seguidos. Isso não era suficiente. O complemento era um procedimento cirúrgico para provocar atelectasia do lobo doente, quer dizer, o esvaziamento desse lobo. Mas o ideal era descansar num local de clima favorável. Certamente, esse não era o caso do bairro Fabril do Ipiranga, bairro em que nasci, em São Paulo, e onde vivi por muitos anos. A atmosfera local era poluída pela fumaça das fábricas expelidas pelas chaminés. As chaminés expeliam uma fumaça contaminada. Então, tuberculoso rico, quer dizer, tuberculoso com recursos, ia para Campos do Jordão. E tuberculoso pobre, com menos recursos, ia para São José dos Campos. Era mais perto, menos dispendioso.
E, naturalmente, lá foi meu pai para São José dos Campos, onde permaneceu por 6 meses. No início, ele ficou internado num sanatório, mas depois ficou morando numa pensão. Quando meu pai teve alta e voltou para casa, ele ficou lá em casa um pouco de tempo antes de voltar a trabalhar. Quando meu pai saiu de casa, eu ainda não falava, eu não tinha 2 anos. Quando ele voltou, eu já falava, mas eu não o reconheci. Então, talvez a lembrança mais antiga que eu tenho da minha infância é que eu pegava na mão dele e dizia todas as manhãs: Moisés, vamos na rua em frente de casa que o carteiro vai trazer carta de meu pai. E essas cartas vinham de São José dos Campos. Eu sempre achei que minha mãe era a pessoa forte da família, mas quando meu pai faleceu, eu notei que ela desabou. E aí que eu percebi que ele, na sua simplicidade, é quem dava força à nossa família. Mas na realidade, na verdade, o que valia era o equilíbrio representado pela atuação conjunta dos dois, do meu pai e da minha mãe. Alguns anos depois, vários anos depois, né? Eu tive a sorte, me casei com Inê e tivemos 4 filhos. Hoje já tenho 10 netos e agora um bisneto que fez 9 meses, dando continuidade à minha genética. Minha genética. E então a epigenética. Vejam, nossa vida começa com a genética. É aquilo que nós recebemos dos nossos ancestrais. E a genética determina os estágios iniciais da nossa vida. Quer dizer, o começo da nossa vida é determinado pela genética. Vejam essa figura que é tão complexa. No corpo humano é constituído de células. Nas células temos o citoplasma, dentro do citoplasma o núcleo. Nos núcleos das células, nós temos os cromossomos condensados, constituídos de cromatina que, descondensada, mostra o DNA enrolado em estonas. DNA é o ácido desoxirribonucleico e alguns segmentos do DNA constituem os genes. Vejam, de todo esse processo complexo, uns segmentos do DNA constituem os genes que vão determinar toda a nossa genética. Eu sempre gostei de cachorro, né? Eu tive na minha infância, a Bolinha, que era um cachorro de rua. Mas hoje, meus filhos e netos, quando querem adquirir um cachorro, eles escolhem primeiro a raça que eles querem. Vejam, são cachorros, todos são cachorros, mas raças diferentes. Então, quando eles querem escolher um tipo de cachorro, na verdade, eles estão pesquisando a genética. Isto é, eles estão determinando ou procurando os seus genes. Então, o cachorro é de uma raça que é escolhida. O curioso é que, com o tempo, com o convívio com a família, com as crianças, quer dizer, com o ambiente em que esse cachorro de raça vai viver, o seu comportamento muda. Quer dizer, ele fica um comportamento próprio desse cachorro e não só da sua raça. Ou, em outras palavras, ele adquire características que são personalizadas. Quer dizer, não são só da raça, mas são desse determinado cachorro. O mais curioso é que essas características adquiridas são transmitidas aos filhotes. Então, não são características que apenas ficam para esse cachorro por causa do seu ambiente, mas agora essas características adquiridas podem e são transmitidas aos seus filhotes, e isso é que se chama epigenética. Então, a célula tem o citoplasma, tem o núcleo. Dentro do núcleo temos os cromossomos.
Os cromossomos são duas fitas espirais, constituídas de uma sequência de moléculas de ácido desoxirribonucleico, DNA. E os segmentos do DNA são os genes. Então, genes são pedaços do DNA que determinam a nossa genética. Vejam, pedaços do ácido desoxirribonucleico vão determinar a nossa genética. Então, genes são portadores da mensagem genética. Mensagem genética? Mensagem genética são todas as informações do organismo que são transmissíveis. Então, todas as informações transmissíveis aos descendentes dos nossos organismos são essas mensagens genéticas que determinam o genotipo. Genotipo é quem nós somos de acordo com a nossa genética. Então, a pergunta que surge imediatamente: nós somos inevitavelmente semelhantes aos nossos ascendentes? Olha, nós temos a mesma genética, então nós somos semelhantes aos nossos ascendentes. Dito de uma maneira um pouco mais rude, nós somos escravos do DNA, nós somos escravos do nosso genoma. Então, uma constatação que nós brasileiros temos muito, né? É como filhos imigrantes, ainda mais filhos de escravos negros, que têm o mesmo DNA dos seus ascendentes, se tornam tão diferentes. Então, filhos imigrantes, filhos de escravos negros, têm o mesmo DNA dos ascendentes e se tornam tão diferentes. Surpresa! Fatores não genéticos podem fazer o gene se expressar diferentemente. Quer dizer, os genes são os mesmos, mas eles se expressam diferentemente por causa de fatores não genéticos. Esse genial biólogo, Waddington, 1940, vejam, já faz mais de 3/4 de século, disse que na construção de novos organismos, os genes interagem com o meio ambiente. Quer dizer, os genes interagem com o meio ambiente para a construção de novos organismos. Então, o que acontece é que a expressão dos genes sofre uma modificação do ambiente. E aí isso vai determinar o nosso fenotipo. Quer dizer, os genes determinam o nosso genotipo, mas a modificação desses genes pelo ambiente vai determinar o nosso modo de apresentação, que nós somos na realidade do dia a dia, isto é, o nosso fenotipo. Então, vamos dar um exemplo simples, mas bem característico. Vejam, duas sementes de milho idênticas, nasceram igualzinho, tinham a mesma genética, mas logo ao nascer elas são separadas. E uma é levada para crescer num clima temperado, e outra vai crescer num clima árido. O clima temperado é o clima ideal, né? O clima árido falta água, falta nutrientes. O que vai acontecer? Aquele que cresce no clima ideal, cresce normal. Normal significa aquilo que foi determinado pela sua genética. Surpresa, aquele com a mesma genética, mas que cresce num clima não adequado, vai crescer só metade. Vejam, mesma genética e um cresce só metade do outro. Então, a conclusão que nós temos que tirar é que os genes interagem com o meio ambiente na construção dos organismos. Isto é, para a construção dos organismos, não bastam os genes, é necessário verificar a sua interação com o meio ambiente. Então, a conclusão é que a exposição ambiental pode alterar a nossa genética. A nossa genética não é imutável, ela pode ser alterada pela exposição ambiental, pela exposição em ambientes diferentes. Vamos dar um exemplo bem característico. Temos dois gêmeos idênticos. Eles têm um genotipo absolutamente igual, mas, olha, vejam essas características. Mas
Como disse, ao nascer, eles são separados e vão viver em ambientes diferentes. Digamos, só para dar uma ideia, né? Um é levado para o Japão, o outro para os Estados Unidos. Ambientes bem diferentes. Com o tempo, eles vão se apresentar de maneira diversa, de maneira diferente. Isto é, ocorreu uma mudança fenotípica. Genotipo mesmo, fenotipo, modo de apresentação diferente. Então, ao nascer, nós herdamos nosso genoma, nós herdamos os genes. Nos genes está o DNA. Isso determina quem eu sou. Mas então, quem sou eu? Eu sou, como disse, de início, o resultado da minha genética, isto é, da minha herança biológica. Herança biológica? Herança biológica são informações transmitidas de nossos ancestrais. Que informações nós recebemos dos nossos ancestrais? Tanto a morfologia, quer dizer, o modo de apresentação, como as funções, quer dizer, o funcionamento. Então, eu sou isso, mas quem eu vou me tornar? Volto a dizer, começa com a genética. Genética são os genes, e os genes são hereditários. Os genes são expressão da natureza, e a natureza é imutável. Mas nós sofremos a influência do ambiente. Então, o nosso desenvolvimento é o resultado de uma interação do organismo mais ambiente. Organismo importante, ambiente importante, o desenvolvimento depende de uma interação dos dois. Então, gene e ambiente juntos criam as trilhas onde ocorre o desenvolvimento. Porque gene é um caminho, ambiente é outro caminho. Juntos, eles criam trilhas onde ocorre o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é uma associação entre gene e ambiente. Então, o desenvolvimento precisa de uma associação do ambiente com os genes. Então, o desenvolvimento é uma interação dinâmica. O desenvolvimento não é estático, ele tem uma interação dinâmica. Essa interação dinâmica é de processos biológicos, processos psicológicos e ainda mais as condições do ambiente em que se vive. Vou dar um exemplo. Temos umas bolas iguais. Elas partem do mesmo local, mas elas são chutadas e vão para caminhos diversos e vão chegar a locais diferentes. Então, bolas iguais, partem do mesmo local, vão chegar a locais diferentes. Isso é determinado pelo destino. Então, a criação leva ao desenvolvimento. E quando a gente fala em criação, a gente fala do ambiente em que se vive e da educação que se recebe. Isso é criação. Educação mais ambiente que vai determinar o desenvolvimento. A criação acarreta um acúmulo de marcas químicas. Então, não é apenas uma parte funcional. Existem marcas químicas que determinam a expressão dos genes. E isso leva a epigenoma. Genes, genética. A expressão diferente desses genes determina o epigenoma. Então, existe uma oposição entre a natureza e a criação? Não, existe uma soma, uma associação da natureza, que é o DNA, e da criação, que são aquelas marcas químicas. Então, natureza é genética, criação são as experiências, e a associação de ambos determina o desenvolvimento, que é a epigenética. Então, o nosso organismo pode, e cá entre nós precisa, ajustar a expressão gênica para estar de acordo com o ambiente.
Nós vivemos em ambientes bem diferentes e esse ambiente vai mudando, né, no decorrer do tempo. Então, o organismo precisa ajustar a sua expressão gênica. Então, quem eu sou depende da minha genética. Quem eu vou ser? Então, volto a dizer, o corpo humano desenvolveu um recurso para ativar ou desativar os genes. Vejam, os genes continuam lá, mas eles podem ser ativados ou desativados para estar de acordo com o meio ambiente em que o indivíduo vai viver e que é mutável. Então, a sequência do DNA mesma, ela não muda, mas a sua função, a sua expressão é mutável. Isso determina a epigenética. E volto a dizer, o mais curioso, que essa epigenética é transmitida de maneira hereditária. Então, quais são os mecanismos da epigenética? A epigenética tem mecanismos químicos, e o principal deles, e por isso está aqui marcado em destaque, é a metilação do DNA. Metilação. Introdução do radical metila, CH3, no ácido desoxirribonucleico. Veja um radical tão simples. O primeiro que a gente aprende quando estuda química é tão importante, porque ele vai causar a metilação do DNA. Outro mecanismo também importante é a modificação das histonas. Então, a metilação, quer dizer, a introdução desse simples radical metila, um carbono com 3 hidrogênios, ele enrola, em outras palavras, ele aperta o DNA. Então, os genes continuam lá, mas eles ficam desativados. Aqui mostra que o CH3 age através de uma enzima chamada metiltransferase. E o que causa isso? Um silenciamento dos genes hereditários. Em outras palavras, repetindo, os genes continuam lá, mas agora eles estão silenciados. Então, a metilação do DNA silencia a expressão dos genes. Ou, em outras palavras, a célula não tem mais acesso à informação. A informação está lá, mas a célula não tem mais acesso a essa informação. A vida é cheia de surpresas, né? Então, as surpresas não param aí. Com o decorrer do tempo, essas modificações que foram feitas apenas para se adaptar às condições da época e do local, elas se fixam e alteram o modo de apresentação, quer dizer, alteram o fenotipo. O genotipo é o mesmo, mas o modo de apresentação, o fenotipo está alterado. Vejam, todos eles gostam dessa figura. Todos eles são seres humanos, mas têm características externas, quando a gente observa, são bem diferentes, né? Então, essas características externas, que são observáveis no indivíduo, e também o seu desenvolvimento diferente, determinam o fenotipo. Quer dizer, genotipo é aquilo que nós recebemos dos nossos ancestrais, mas o fenotipo é um modo de apresentação que pode ser bem diferente. E o mais interessante, o mais surpreendente, que essas mudanças de apresentação, que essas mudanças fenotípicas, essas características adquiridas, podem ser transmitidas aos nossos descendentes. Quer dizer, não é só as características genotípicas, mas as mudanças de apresentação podem ser transmitidas aos descendentes. Então, mudanças fenotípicas são alteração das características externas. As características externas estão mudadas, mas sem alteração na sequência do DNA. O DNA é o mesmo e as características externas estão mudadas. Isto é, há uma mudança na expressão dos genes. E isso que se chama epigenética.
Genética é algo que é transmissível, é aquilo que nós herdamos. Mas o prefixo ep significa por cima, significa além de. Por isso, epigenética é além daquilo que é herdado. Então, epigenética altera o fenotipo, quer dizer, altera o modo de apresentação sem mudar o genotipo. Genotipo é o mesmo, mas o modo de apresentação é diferente. Ou, em outras palavras, o genoma é o mesmo, mas a função se modifica. Surpresas não param aí, né? Essas modificações são transmitidas aos descendentes. Então, as modificações não são apenas dessas pessoas, mas agora elas são transmitidas aos descendentes. Então, a constatação é que as características adquiridas podem ser transmitidas aos descendentes. Isso que se chama transgeracional. Transgeracional é aquilo que passa de uma geração para outra. Isso determina a herança epigenética. Isso não é apenas uma parte científica, é um alerta para todos nós. As modificações ambientais que nós sofremos podem ser transmitidas às gerações posteriores. Principalmente porque os cérebros jovens, as crianças, são sensíveis a alterações epigenéticas. Portanto, é crucial, é fundamental fornecer experiências de apoio e de carinho para a criança. Então, como vocês veem, isso não é apenas uma parte emocional. É fundamental fornecer experiências de apoio, de carinho para as crianças, particularmente nos seus sensíveis primeiros anos de vida. É, portanto, nossa responsabilidade, não é, vamos dizer que é genética, não. Depende de nós atuar em nosso favor para criar o epigenoma e, para isso, tornar esse mundo em que vivemos um mundo melhor. Como diz o Charlie Brown, ele é mais durão, né? Nós só vivemos uma vez. Mas o Snoopy, que é mais filósofo, disse, não, nada disso. Nós só morremos uma vez. Mas nós vivemos cada dia, nós vivemos todos os dias. E nós precisamos atuar durante esses dias que nós vivemos para tornar o mundo que nós vivemos que seja pelo menos um pouco melhor e que seja ainda em nossos dias. Eu costumo dizer que assim seja, que os mais religiosos digam amém.